Pessoal do nono ano, mais uma vez a gente retornando às nossas aulas remotas, né? Como eu falo sempre, as nossas teleaulas, né? Então vamos dar continuidade a estudar o capítulo 6, né? Entre a página 119 e 125, certo? Vamos falar sobre a tabela periódica, a classificação da tabela periódica. Essa classificação mostra que as propriedades dos elementos químicos repetem intervalos regulares, certo? Por isso, vários cientistas tentaram classificar os elementos. Mas por quê? Porque é importante organizar esses elementos químicos para facilitar, né, a identificação, as suas propriedades, fazer comparação entre esses elementos químicos, né? Então, se você classificar, se você ordenar esses elementos químicos, fica melhor para o estudo, né? O estudo atual e futuro também. Então vamos dar um exemplo. Já imaginou você chegar no supermercado e tudo que tiver dentro do supermercado está tudo bagunçado ali? Frios misturados com cereais, né? Com a padaria, com a parte de verdura, né? Com a parte de limpeza, tudo misturado ali. Vai ser uma confusão, uma perca de tempo para você procurar ali também. Na hora que você chega no supermercado, tá tudo organizado, tudo no seu devido lugar, né? Aí eu quero tratar de frio, você sabe onde é que tá. Aí a parte de padaria, você sabe onde é que tá, né? A parte de limpeza, você já vai perder tempo, cereais e assim por diante. Então, é isso a classificação da tabela periódica, né? Eles viram que os elementos químicos, eles se repetem em intervalo de tempo as suas propriedades, e isso facilita também os seus estudos e a sua comparação, né? Alguns cientistas deram pontapé na classificação da tabela periódica, mas essa tabela periódica só foi mesmo quase, vamos dizer, oficializada através de importante estudo, né? E a construção dessa tabela por um professor de química, né? Ele era russo, chamado Dmitry Ivanovich Mendeleev, né? Coloquei aqui o nome, vocês têm aí no livro também, ó, tá vendo? Dmitry Ivanovich Mendeleev, certo? É mais conhecido por esse nome aqui. Então esse camarada, ele é como se fosse, vamos dizer, o pai da tabela periódica, como Mendel é o pai da genética. Mas por que que ele é desse jeito? Porque efetivamente foi o que mais conseguiu organizar e englobar o maior número de elementos químicos na tabela periódica. Foi esse camarada aí. E por ter conseguido um grau de precisão científica com relação a seus colegas, né, da época. Então ele conseguiu agrupar o maior número de elementos químicos aí. E cientificamente, né, ele foi mais adiante, né? Então, para todos esses trabalhos dele que ele teve, a lei da periódica, a lei periódica das propriedades, a tabela periódica, terminou ficando ligado ao nome de Mendeleev, né? Com tudo que ele fez, terminou ficando. Então a tabela periódica. Ah, e os outros cientistas? Não, os outros cientistas têm o seu lado participativo também, né? A ciência é um coletivo, né? É uma junção, uma soma de conhecimentos, né? A gente viu a teoria, os modelos, cada um deu a sua contribuição. Ao longo do tempo, tá certo, foi sendo corrigido, né? De um modo ou do outro foi sendo corrigido. Mas isso não quer dizer que eles não participaram, que não foi importante. Foi importante sim, porque a ciência ela é um leque, né? Ela abre, e abrindo esse leque, vão somando os conhecimentos, né? Trazendo conhecimento. E esses conhecimentos é para ver se um dia chega uma perfeição. É difícil chegar à perfeição, mas há uma tentativa, né? Olha, o Mendeleev, ele era um cara tão dinâmico nos seus trabalhos, né, da tabela periódica, que na época dele não existia essa quantidade de elementos químicos que a gente conhece, em torno de 118 elementos químicos. Existia o que? Em torno de 30, 40 elementos químicos, né? E ele foi montando a tabela periódica. Chegava um determinado espaço, ele deixava aqueles espaços vazios, sem nenhum elemento. Ele não conseguia preencher a sua tabela periódica. Mas aí o que é que ele pensava? Naquele local ali, vamos dizer, nessa caneta aqui, não tem nada. Não existia nada, mas ele pensava no futuro
esse espaço onde está essa caneta aqui vai ser preenchido, porque esse elemento vai ser descoberto. E ele era o estudo dele, né? As observações dele é tão grande que ele muitas vezes acertou, certo? Ele sabia não o nome do elemento químico, mas a massa aproximada do número atômico, aonde ele ia se localizar, e esse elemento, quando foi descoberto por alguns cientistas após o Mendeleev, ia ser encaixado ali, certo? Então Mendeleev levou esse nome aí porque ele foi mais preciso nos seus estudos, né? Não, como eu falei para você, não deixando de lado os demais cientistas, né? Todos eles teve um trabalho, esse trabalho é coletivo, né? Contribuiu cada um com seus conhecimentos, ok? Olha, até Mendeleev, a tabela periódica, ela era ordenada, né? A ordenação dela de crescimento era através da massa atômica, né? A massa atômica. Mas só, já veio outro cientista aí, né? Chamado Henri Moseley. Esse cientista ele ficou analisando e viu que estava errado essa ordenação sobre a massa atômica do elemento da classificação da tabela periódica. Então o que é que ele fez? Ele viu que no núcleo do átomo, onde é que está o quê? Os prótons. Né? E o próton, vamos dizer, quando ele tem número 10, o número atômico dele é 10. Viu que eu falei nas aulas anteriores? Que o número de próton ele não altera. Certo? Não altera de maneira alguma. O número de elétrons, sim. O número de elétrons, sim, se altera, para mais e para menos. Agora o número de prótons continua o mesmo. E se o número de prótons é o número atômico, então não se altera. Então foi que Moseley disse, não, a ordenação da tabela periódica ela tem que ser feita através do quê? Do número atômico. É hoje o que a gente tem aí. Né? Então ela é ordenada de acordo com o seu número atômico. Daí ele propôs a lei periódica, em que as propriedades físicas e químicas dos elementos químicos são funções periódicas do seu número atômico, certo? Do seu número atômico. Então você viu que cada indivíduo antes de Mendeleev teve sua participação depois de Mendeleev também, ok? Cada um teve o seu... Olha, pessoal, vocês têm no livro de vocês e aqui apresentando, talvez pela primeira vez, a tabela periódica. Né? Então, todos os elementos, até hoje conhecidos, estão aqui dentro dessa tabela periódica. Né? Então, a gente viu que a tabela periódica ela tem cores diferenciadas. Por que cores diferenciadas? Porque vai ver que ela para melhor caracterizar os elementos aqui. E melhor para estudo. Né? Você vê aqui rosa, né? O hidrogênio, esses verdinhos aqui todos são metais, esses amarelos aqui são os não metais e o azul aqui, ó, na pontinha aqui, né, são os gases nobres, né? Então na tabela periódica, ó, tá todos os elementos aqui, ó, certo? Essa tabela aqui ela é universal. Então se você for estudar no Japão, se você for estudar na Inglaterra, em Palmeirinha, em Salvador, no Rio Grande do Sul, será sempre essa tabela aqui. Ela vai lhe acompanhar este ano e vai acompanhar você no ensino médio também. E também na faculdade. Né? Então vai lhe acompanhar aqui a nossa tabela periódica. Olha, nesse papel aqui, a tabela periódica ela é formada de quadradinho aqui, ó, né? Como se fosse um quebra-cabeça montado. Certo? Aqui você vai ter como se fosse a identidade. Na nossa identidade nós só não temos o apelido, mas temos o nome, a data de nascimento, o local onde você tirou, né? Então tem até o CPF hoje em dia. Então aqui nós temos, ó, o símbolo do elemento químico, ó, SI. Aqui está o nome dele em cima, ó, silício. Aqui está o seu número atômico, tá vendo aqui, ó? Número atômico, ó, 14, símbolo Si, silício, ó. Nota aí, ó, a gente estudou na aula passada, né? Quando precisar de duas letras, no máximo são duas letras, a primeira é maiúscula, a segunda é minúscula. Aqui do lado, não é toda a tabela periódica que tem, nem os livros, né? Mas aqui, ó, muitos tem aqui, ó, aquela distribuição eletrônica. Olha aqui, né? 14 o número atômico.
né? Ó, 14 de elétrons aqui, ó, 14 de prótons, ó, os elétrons aqui, ó, 2, 8 e 4. Aí, o que é isso aqui, ó, 284? Não é 284, não. É a distribuição eletrônica. E aqui está o seu número atômico. Olha aqui, ó. Número atômico aqui, ó. Ok? Então, cada quadradozinho da tabela periódica, ele vem com um elemento químico, certo? O nome dele, o seu símbolo, certo? O número atômico, o número de massa e talvez, não é todos, e talvez a distribuição eletrônica, certo? A distribuição eletrônica. Olha, a tabela periódica, ela tem colunas. Olha, ela é formada de linhas paralelas e colunas verticais, ó. Certo? Horizontais, tá vendo? Horizontais e verticais. As linhas horizontais aqui, ó, horizontais, está relacionado ao número, às camadas eletrônicas, ao número de camadas eletrônicas, certo? Então aqui, ó, temos esse elemento aqui, certo? Tá vendo aqui, ó? Ele só tem uma camada eletrônica, o hélio e o hidrogênio aqui, só tem uma camada eletrônica, por isso que ele está aqui em cima. Aqui, esse daqui, o segundo, só tem 2 camadas eletrônicas, e assim sucessivamente. Então é essa. Por que que são 7 linhas horizontais? Porque são as 7 camadas eletrônicas, certo? Olha, na vertical aqui está os grupos ou a família, certo? São 18 colunazinhas, certo? Que forma as famílias, certo? Então, no caso aqui, olha, nós temos os períodos, né, na linha horizontal. Essa linha horizontal está relacionada ao número de camadas eletrônicas, certo? Camadas eletrônicas. Vê, eu estou dizendo 7. Então, lembra que a gente viu, K, L, M, N, O, P, Q, né? Então, são 7 elementos químicos. Aqui nós temos a coluna, ó, grupos ou famílias, certo? Na coluna aqui, ó, grupos ou família. Horizontal nós temos 7, na vertical nós temos 18 grupos formando colunazinha, 18 grupos, ok? Olha, a tabela periódica ela tem casos que tem um nome, vou pegar aqui de novo, que ela tem uns nomes diferenciados, ou nomes especiais, ok? Nomes especiais. Só quem tem é o 1, o 2, 16, 17 e o 18. Então aqui, ó, na coluna 1, na coluna 2, 16, bem aqui, ó, 16, 17 e 18. Ela tem um número especial, certo? Um número diferenciado. Então, o primeiro, a primeira colunazinha da tabela periódica, se vocês abrirem o livro aí, na tabela periódica está o grupo 1, ou a família 1A, chamado também. São os metais alcalinos, certo? São os metais alcalinos. Qual é a característica desses metais alcalinos? Eles são metais macios, que pode ser cortado até com faca, ó, certo? Ele tem baixa fusão. O que é isso aí? Derreter. Então ele derrete facilmente, certo? Reage facilmente com a água, certo? Facilmente com a água, produzindo gás de hidrogênio, certo? Produzindo energia. Então ele tem essas características aí. Na segunda coluna, depois do hidrogênio, da tabela periódica, você pegando da esquerda para a direita, né, nós temos os metais alcalinos. Os metais alcalinos. Então, na segunda coluna, família 2A. Os metais alcalinos terrosos, né? O primeiro alcalino, alcalinos terrosos, vou completar, né? São os metais mais duros, certo? Mais resistente, mais duro, reage fracamente com a água, né? Você pega o metal e joga na para ver, fracamente com a água, né? Isso é uma das características dele. No 16, já perto da pontinha lá, o 16, são os calcogênios.
são os calcogênios. Eles são formadores dos minerais, certo? Eles têm essa característica de formar os minerais, né? Como o oxigênio, o enxofre, né? São esses minerais, alguns exemplos aí. No 17, que é o penúltimo, antes do azulzinho lá, o penúltimo, né? O 16 antepenúltimo, 17 o penúltimo. É os halogênios, né? Tem uma característica dos halogênios que eles são formadores de sais, certo? Esses halogênios, ele tem a capacidade de se reagir com os metais e formar sais. Um exemplo é o sal de cozinha, né? O sal de cozinha, né? O sódio é um metal, certo? O sódio Na lá, ó, é um metal, e tem o cloro, o cloreto de sódio, né? O cloreto de sódio é o sal de cozinha que sua mãe colocou, né? Na comidazinha agora do almoço, né? Aquele salzinho, ele é um halogênio, porque é uma reação entre um metal e um não metal, né, formando uma ligação química que a gente vai ver nas próximas aulas, nessas ligações químicas. E por último, aquela partezinha azul da tabela periódica, né, ali está o quê? Os gases nobres. São 6 gases nobres, eu digo, eles são os metidos, certo? Por que são metidos? Porque lá nós temos cento e tantos, só eles não... Há uma característica desses gases nobres, é porque ele não se liga a nenhum outro elemento químico, né? Eles têm estabilidade, ele não reage com outro elemento químico de maneira alguma. Aí em laboratório, a temperaturas altas, então eles podem reagir, mas eles são de suma importância para a gente, certo? A gente vai ver, daqui a pouco a gente vai falar sobre eles, cada característica deles, a gente vai ver como eles são importantes, até no tratamento de câncer, o caso do radônio. Olha que coisa boa, né? O xenônio, a anestesia para a gente, né? Então são os gases nobres, né? Aquele não tem capacidade, não se une com outro elemento químico, a não ser em laboratório, né? A temperatura, a pressão, aí sim, aí eles podem se unir a outro elemento químico. Ó, pessoal, a tabela periódica, como eu mostrei para vocês, né? A parte verde, os metais, a parte amarela, pelo menos na minha tabela, mas você, se tiver outro livro, você vai ver que as cores são diferenciadas, certo? São os não metais, né? Lá em cima, ou vermelho ou rosa, só ele, certo? Porque só tem um hidrogênio, certo? Só tem ele lá, certo? Porque ele tem uma característica diferenciada também dos outros elementos químicos, certo? Só tem ele. E por último, você vê que lá no cantinho, uma fileirazinha, uma colunazinha, está o quê? Os nossos gases nobres, certo? Então, a tabela periódica ela é dividida em quatro tipos de elementos: os metais, não metais, o hidrogênio e os gases nobres. Antigamente tinha os semimetais, certo? Os semimetais, mas eles pegaram esse semimetal e colocaram uma parte, porque eles tinham as características dos metais e não metais, aí dividiram entre eles, certo? Dividiram entre eles, mas já tem até tabela periódica em alguns livros que ainda tem os semimetais, mas eles já foram abolidos. Não que eles foram tirados da tabela periódica, não, eles estão ali dentro, inseridos ali dentro, continua ali dentro, e sua importância está ali dentro também. Então a gente vai ver, primeiro, da divisão da tabela periódica, nós temos os metais, né? Quais são as características dos metais que a gente pode anotar aqui e perceber? Os metais, como vocês sabem, eles apresentam brilho, né? O ouro, né? Apresenta um brilho, principalmente quando são polidos, né? Vai polir ali, ó, e dá um brilho, as joias, né? As panelas, né? Alumínio, né? Eles têm um brilho, eles são sólidos, né? A grande maioria é sólido, mas como diz a matemática, toda regra tem suas exceções. Nós temos um metal líquido chamado de mercúrio, né? Aquilo que os garimpeiros jogam nos rios, né? Para separar o ouro dos cascalhos lá, né? Na hora que tira e joga, né? Aquele líquido ali nos rios e vai contaminar os peixes, futuramente chega para a gente, causando problemas
na visão, na audição, também nos movimentos, né? Pode levar até a pessoa à morte. Então, a grande maioria, eles são sólidos e temos como exceção o mercúrio, que é um metal líquido. São bons condutores de energia, né? São bons condutores de energia e de calor, né? Você vê um ferro elétrico, né? Olha como ele é bom condutor de calor, né? Para engomar a roupazinha. Olha os fios das nossas casas, do nosso colégio, das empresas. Como são bons, principalmente o cobre, né? Além de ser bom condutor de calor, também financeiramente é melhor do que outro elemento, né? Eles são maleáveis, né? São dúteis, quer dizer dúteis porque formam fios, isso que eu falei no instante, né? Maleável, se você pegar um fiozinho ali, né? Ele fica igual essa folha aqui, ó, né? Dobra, um arame, né? Ele dobra também, né? E uma característica dos metais é que eles apresentam na última camada eletrônica, eles podem apresentar 1, 2 ou 3 elétrons na última camada eletrônica, certo? Então ele tem 1, 2 ou 3 elétrons, então ele tem uma capacidade de perder elétrons, certo? Ele perder elétrons, então eles viram um cátion. Lembra que a gente falou do cátion? É quando o átomo ele é positivo, né? Ele é positivo, quando ele perde elétron, ele é positivo, cátion, né? Ânion quando ele ganha. Então ele possui na última camada 1, 2 ou 3 elétrons. Então, como ele possui 1, 2 ou 3 elétrons, ele tem capacidade de perder esses 3 elétrons. Para ganhar o que, AS? Eles vão perder para dar estabilidade, né? Ah, essa caneta aqui não está me servindo mais, não tá me ajudando mais, eu vou ficar com isso aqui, eu vou descartá-lo, né? Porque só está me atrapalhando. É a mesma coisa, esse excesso que eles têm de elétrons, só está atrapalhando. Aí, mas não vai ficar solto aí não, um elemento vai pegá-lo, ok? Agora nós temos a segunda divisão, os não metais. Os não metais é tudo o contrário dos metais, né? Eles não têm brilhos, eles não são bons condutores de eletricidade, eles não são bons condutores de calor, né? Eles apresentam, olha o que eu falei, os metais eles apresentam um estado sólido e só tem um exemplo do estado líquido no caso do mercúrio, certo? Os não metais não, ele apresenta nos 3 estados, sólido, líquido e gasoso, certo? Ele apresenta nesses 3 estados, sólido, líquido e gasoso. Então eles não são bons condutores de eletricidade, não são bons condutores de calor, certo? E para você ver uma coisa, o nosso corpo, apesar disso tudo, o nosso corpo, ele tem 95% dos não metais, certo? Então 95% é formado dos não metais. Quem são os não metais ali, ó? Nós temos o oxigênio, nós temos o nitrogênio, nós temos o carbono, certo? Então 95% do nosso corpo é formado dos nossos não metais, certo? Mas nós temos também metais, viu? Nós temos ferro, que é bom, ó, ajuda na hemoglobina, né? Faz parte da hemoglobina da gente, né? Nós temos. Agora nós temos aquele sozinho lá em cima, só ele que eu falei para vocês, começa com H, o hidrogênio. Só tem ele porque ele tem uma característica diferenciada dos demais, certo? Então ele foi classificado só ele ali dentro, né? Então o hidrogênio é aquele dos elementos mais abundantes no universo, certo? Lá no Sol mesmo. O hidrogênio ele entra em fusão, né? E vai ser transformado em hélio, né? E faz isso aí, ó, energia e calor para a gente, certo? Então é o elemento mais abundante no universo. Ele reage com todos os elementos químicos da tabela periódica, ele tem essa capacidade de reagir. Olha, com o hidrogênio, H2O, né? Com o hidrogênio H2O. E aí o que é H2O? A água da gente. C6H12O6, o açúcar, carboidrato, certo? Então ele tem essa capacidade. Outra característica do hidrogênio, eles são gás leve, agora são inflamáveis. Ele era usado antigamente, nos anos 30, 40, em dirigível, né? Mas houve acidentes, explosões,
gente morreu, então devido a quê? Ele ser muito inflamável. Aí ele foi deixado de lado, foi colocado o hélio, certo? Eles são incolores, quer dizer, ó, não tem cor, apesar de eu estar apresentando esse papel branco aqui, mas o papel branco, ele não é desprovido de cor não, pessoal. Certo? Ele todas as cores que você imagina está aqui dentro. Certo? Ele absorve todas as cores. Isso foi provado por Newton, né? Isaac Newton, que a gente vai ver lá adiante. Certo? Isaac Newton. Ele é inodoro, quer dizer, não tem cheiro, inodoro, como eu falei, ele é usado como combustível. Certo? E ele é pouco solúvel na água, quer dizer, ele não dissolve na água facilmente. Certo? Ele não dissolve nada. Então essas são as características que levaram o hidrogênio a ser classificado sozinho ali na tabela periódica. Certo? Sozinho ali. Agora nós temos nossos queridos, né, gases nobres, né? Então a principal característica dos gases nobres é a sua estabilidade. Certo? Ele é estável. Olha, eu não dependo de ninguém. Eu não preciso de ninguém. É aquele, por isso é nobre, né, o mitidão, não quer ninguém, eu sou o tal. Certo? Por que ele é assim? Porque ele tem estabilidade. Aí os cientistas dizem, por que ele tem estabilidade, meu Deus? Aí através das observações, estudo e experiência, descobriu que a estabilidade dos gases nobres é porque na última camada eles possuem o quê? 8 elétrons na última camada eletrônica. Eles possuem 8 elétrons, ó. Lembra? Se você fizer a distribuição dos gases nobres, na última camada ele tem 8 elétrons. Mas como eu falei distante para vocês, toda regra tem suas exceções. Né? E aí, tem um deles que tem 2 elétrons. Né? O primeiro dos gases nobres tem 2 elétrons. Quem é? O hélio. O hélio tem 2 elétrons. Mas se você reparar, e por que ele está ali? Né? Todos têm 8, só ele tem 2. Mas se você reparar, ele está lá em cima. Só tem uma camada eletrônica. A camada eletrônica cá comporta quantos elétrons? 2. E ele tem 2, ele preenche. O hidrogênio está lá no canto, mas ele só tem uma camada eletrônica, mas ele só tem 1. O hidrogênio, para ter estabilidade, ele precisa ligar a outro hidrogênio para formar o hidrogênio H2. Ele precisa se ligar, o hélio não. Por quê? Porque a camada comporta 2 elétrons e ele já tem os 2 elétrons lá. Certo? Então isso aqui deu estabilidade. Daí os cientistas imaginaram, rapaz, e os outros elementos, por que não tem estabilidade? E por que eles se ligam? Né, para ganhar estabilidade? Porque eles querem se assemelhar aos gases nobres. Certo? Eles querem ficar como os gases nobres. Né, com 8 elétrons, tem estabilidade na última camada eletrônica. É isso que ocorre com esses elementos. Né? Então eu falei, com exceção do hélio, todos os outros elementos da tabela periódica têm 8 elétrons na sua distribuição eletrônica. Né? Quando vocês tiverem um tempinho, faça sempre a distribuição eletrônica. É bom para a memória, é bom para vocês, para o futuro. Certo? A distribuição eletrônica, nunca esqueça. Né? O estudo é um complemento. Eu falei nesse tanto para vocês que cada cientista deu o seu complemento, né? Seus conhecimentos. Eu estou passando um pouco dos meus conhecimentos, vocês adquiriram certos conhecimentos lendo, o seu livro dá outro passo, então você vai juntando para formar. Certo? Se todo dia você lê, você adquire alguns conhecimentos, você vai juntando, vai acumulando. Vocês principalmente. Né? Vocês principalmente, porque o futuro é para vocês. Né? A gente vai estar vivendo, mas o futuro é de vocês. Né? E vocês com conhecimento, o futuro vai ser menos duro para vocês. E não vá se apegar a esse negócio aí porque as aulas é remoto, que é menos importante. Não, é importante também. Tem gente que se forma, tem faculdade que é remota, não é de hoje não é do ano passado não. É um bocado de tempo atrás, perguntar aos demais professores. Tem pessoas que se formam, né, universitários e todos, chega a se formar, ter seus diplomas, através das faculdades, das universidades remotas também. Certo? Tem faculdade que é só fim de semana. E o pessoal não se forma, vira excelentes profissionais, que o profissional também é a gente que faz também. Certo? É estudando, é se apegando. Né? E a gente tem esse foco aí.
Ó, pessoal, então, voltando a nossos gases nobres, nós temos 6 gases nobres. O hélio, o neônio, o argônio, o criptônio, o xenônio e o radônio, certo? São elementos super importantes também, apesar de uma quantidade menor, mas ele está em menor quantidade na natureza, mas não deixa de ser importante. O hélio, como eu falei para vocês, ele é usado em balões dirigíveis, né? E balão meteorológico, né? Lá no 6º ano, professor, lança o balão para saber, né, a temperatura, né, a pressão do ar, os ventos, né? Hoje tem os satélites, mas era usado também, ainda se usa os balões meteorológicos, né? O hélio também é usado muito em equipamento de mergulho, né? Equipamento de mergulho é usado. Os mergulhadores estudar, né, fazer suas pesquisas, né, as suas caças submarinas. Esse o neônio. O neônio é aqueles letreiros luminosos que você vê em filme, né, em dia de Natal, aquele letreiro bacana, luminosos, é o neônio. Né? Olha que coisa bonita. São gases neônio ali dentro. O colorido é porque eles... Né, cada elemento desse aqui que a gente tem, ele tem um certo cor. Quando ele entra em contato com o calor, ele emite uma cor. Certo? Tem deles que é rosa, tem deles que é lilás, tem deles que é vermelho, tem deles que é verde. É o que ocorre nos fogos de artifício, né? Do ano, do São João. Ali eles colocam os sais minerais, esses elementos, e aí dá aquele colorido bacana. Olha aí que coisa bonita, né? O argônio ele é utilizado para conservação de peças raras em museus. Olha, rapaz. O argônio é usado, aquelas peças antigas, porque senão ao tempo vai, né, destruir, né, vai desaparecer. Então esse elemento ele é usado para preservar aquelas peças por mais tempo. Né? Você vê que tem peças aí que tem 2, 3, 4 mil anos atrás. Esse argônio também, como eu me lembro agora, ele é usado naqueles icebergs, né? Lembra do dentro do carro? Né? Na hora que bate, fica aquele, né? Como se diz, aquela bolha de ar ali, aquele saco de ar ali para proteger o motorista. Então aqueles icebergs ali, né? Parece uma cama de ar, de pneu. Então, olha, é daí que vem. Né? Daí que vem. Olha, oh meu Deus, eu acho muito bonita como o homem, né? Os cientistas, eles pensam e traz tanta coisa boa para a gente. Né? Tanta coisa boa para a gente. Okay? Nós temos o criptônio, né? Cripta. Onde é que a gente lembra disso aí? Super-homem. Criptônio, né? Aquela pedra vermelha, verde, o super-homem perdeu as forças, né? Criptônio. Esse criptônio, ele está relacionado às lâmpadas incandescentes de antigamente, né? Proibido vender hoje em dia, né? E também às fluorescentes, né? As fluorescentes também, e ela é formada desse elemento, né? Desse gás também. E nós temos o xenônio. Rapaz, temos o xenônio. Aonde é que ele é utilizado, esse xenônio? Anestesia. Né? Quando você vai se operar, quando você vai tirar um dente, é usado também, certo? É anestésico, é usado como anestésico. Você vê que a pessoa coloca e desmaiou. O doutor faz todo o tratamento ali, abre você, faz tudo bacaninhazinho ali, e você não sente uma dorzinha sequer. Olha que bacana, graças a esse elemento aqui. E por último, nós temos o radônio. Eu acho magnífico o radônio. Está relacionado a radioterapia, certo? A tratamento, né, do pessoal de tumores, né, do câncer. A radioterapia, o nome já está dizendo, radônio, radioativo, né? Então ele está aí relacionado ao tratamento do câncer, né, dos nossos irmãos que precisam desse tratamento. E graças a Deus, esses camaradas chamados de cientistas, que você vê tanto hoje propagado na televisão, a ciência, cadê a vacina do Covid-19? É a ciência. Olha como a ciência é importante. Você imagina se esses camaradas não tivessem estudado, não tivessem se interessado. Né? Às vezes na minha aula, eu estou dando uma aula de sistema respiratório, aí eu digo, para que vai servir esse negócio de estudar sistema respiratório? Mas vai servir bastante.
Sabe por quê? Porque tem um aluno ali, um ou dois, sei lá quantos, que vai dizer, mas rapaz, eu gostei desse assunto, sistema respiratório, né? E vai ser o quê? Vai se formar em medicina, né? Vai estudar, né, o sistema respiratório da gente, pulmão, né? Aí tem ali, eu estou estudando sistema cardiovascular, ó, o cardiologista, e assim sucessivamente, né? Então se interessa, um cientista desse jeito, rapaz, eu vou para frente, ó, graças a esses camaradas aqui, né, botaram fé no estudo, chega lá e vocês também vão chegar, certo? Vocês vão chegar. Tem que ter interesse, tem que ter vontade, certo? E você participa, você, né, quer, e o futuro está aí. E eu garanto a você que vai, certo? Se Deus quiser em você. Então, pessoal, a gente viu que a tabela periódica, né, é importante para classificar, ordenar os elementos químicos. Lembre, a ordenação está relacionada ao quê? Ao número atômico. Ele vai 1, 2, aí 3, 4, 5, 6, 7 e assim sucessivamente. Está relacionado à ordenação ao número atômico, certo? Ele cresce de acordo com o seu número atômico. E a tabela periódica é dividida em duas partes. Qual é? Linhas horizontais, chamada de período, está relacionada ao quê? A distribuição eletrônica. E nós temos as colunas ou a família, né? A família. Então está relacionado o que isso ali? Está relacionado, são 18 colunas relacionado às famílias, né? E isso está relacionado a que naquela coluna aí, cada elemento daquele tem as características, eles são semelhantes. Olha, eu falei família. Na sua família, você não é totalmente parecido com seu pai. Você não é totalmente parecido com sua mãe. Você não é totalmente parecido com o seu primo, com sua tia. Mas você tem umas características. Pode ser o cabelo, né? Pode ser a cor dos olhos, o jeito de falar, certo? O jeito de andar. Olha, rapaz, ele anda igual o pai. Fala igual o pai. Tem os olhos do pai, né? E aí vai, então, é por isso que é família, porque eles têm essas características. Ok? Olha, se você notar na tabela periódica, aqui embaixo existem duas filazinhas aqui, ó. Esses elementos aqui, essa fila aqui horizontal era para estar no grupo 6, né? No sexto linha aqui horizontal, na sexta linha horizontal aqui, ó. E esse último aqui na sétima linha horizontal aqui, ó. Certo? Esse nos sextos e esse aqui no sétimo. Latanídeos e os actinídeos. Então, por que é que eles foram colocados aqui? Eles foram descobertos depois e o caso é o seguinte, eles não foram colocados aqui dentro da tabela periódica porque ela ia ficar muito longa, certo? Então, ela está aqui e ia ficar assim, ó, certo? Ia ter uma deformação e a tabela é tão bonitinha, eu acho ela linda, a tabela periódica. Certo? Então, se eles colocassem essas duas colunas dentro da tabela periódica, ela ia ficar um pouco mais longa. Certo? Então, eles foram colocados aqui não deixando de lado a sua importância. Não, ele é importante igual aos outros elementos químicos. Né? O primeiro está relacionado aos latanídeos e o segundo aos actinídeos. Certo? Eles começam ali, parece na 5771, né? Era colocado ali dentro, ó, pum, aí isso aqui ia fazer assim. E o outro, 89 até o 103, também é colocado ali. Então, para que essa tabela periódica não houvesse uma deformação, então eles foram deixados ali embaixo ali. Ok? Então a gente viu que vou chamar o pai da tabela periódica é Mendeleev, né? Devido que a sua precisão científica a englobar o maior número de elementos químicos na sua tabela periódica, né? Quem determinou o que a tabela periódica fosse ordenado pelo número atômico foi Henry Moseley, certo? A tabela periódica ela é dividida em 4 grupos: metais, não metais, os gases nobres e o hidrogênio. Certo? Metais, não metais, os gases nobres e o hidrogênio. Então, os metais, a gente viu que tem suas características, bons condutores de eletricidade, né? Eles são maleáveis,
tem brilho, né? O hidrogênio ele é inflamável e só tem um elétron na última camada, certo? Reage com todos os elementos químicos, é um que tem maior abundância na natureza. Os não metais é aquele, tudo ao contrário. Ele é todo ao contrário dos metais. Eles não têm brilhos, certo? Eles não formam fios, certo? Eles são mal condutores de eletricidade e de calor. E os gases nobres, como eu falei para vocês, tem esse nome por ele ter estabilidade. Por que eles têm estabilidade? Porque ele tem 8 elétrons na última camada, certo? Com exceção de quem? Do hélio, certo? O hélio só tem 2 elétrons, mas lembre, a camada K comporta 2 elétrons e é preenchido com 2 elétrons, não precisa de mais. Ok, pessoal? Então, no livro de vocês, a parte da tabela periódica, né? Vocês olhem lá da página 119 a 125, certo? Da página 119 a 125, no capítulo 6, ok? Então leiam, né? Que a tabela periódica vai acompanhar vocês, né? Este ano e o próximo ano, aí sim, certo? Aí sim, porque eu sempre digo a meus alunos, lá no ensino médio, química, física, matemática, português, não desmerecendo as outras matérias, né? É pesado, camarada. É pesado. Né? Se vocês têm irmão, ou parente, ou colega no ensino médio em química, filho, você pode perguntar que é pesado. Mas vocês levando o que eu estou passando para vocês e o que o livro está dando de bandeja para vocês, você vai ter pouca dificuldade. Certo? Pouca dificuldade. Eu não vou dizer que não vai ter nada, porque na vida não existe o nada. Né? Tem sempre alguma dificuldadezinha. Né? E como eu sempre digo, a vida é boa porque tem o sal e o açúcar. Né? Tem um dia que a gente está salgado, doce demais, tem um dia que a gente está salgado demais. E a vida é boa. Já pensou você só sal? Né? Ia ter pressão alta e ia morrer. Já pensou você só açúcar, doce? Ia ter diabetes e ia morrer também. Aí fica esse equilíbrio, né, bacana da vida. Tem um dia que tá mal-humorado, tem um dia que tá feliz, tem um dia que tá amando, tem um dia que não tá amando, e aí vai. Né? E aí vai. E a gente também não vai, né, se atormentar por causa disso, porque isso é da vida. É como diz, é os altos e os baixos da vida. Certo? E a gente vamos contornar isso aí tudo. Certo? Pessoal, muito obrigado pela atenção. Certo? Na próxima aula, o nosso tela ensino de novo, estaremos aí se Deus quiser. Espero ter contribuído com vocês, né? Ter um resto de fim de semana abençoado. Lembrança à família, um abraço, até a próxima, se Deus quiser. E Ele vai querer, porque a gente só está fazendo o que é bom. Tchau, pessoal.